Estamos ao vivo! Poxa vida, eu quero te dizer uma coisa, que live difícil de sair, hein? Gente, já era pra estar pronto isso aqui, ó, semana passada, já era pra gente estar junta no processo que eu inventei pra gente. Meu Deus do céu! Que loucura! Que loucura! Oi, Lu, seja bem-vinda! Thaís, seja bem-vinda! Que assunto pesado! Que assunto pesado! Eu tava de novo passando mal! Ai, meus corações, eu quero corações. Gente, por que eu falo que esse assunto é pesado? Porque toda vez que eu ficava preparando e ensaiando de falar, eu começava a passar mal. Então, por isso que eu falei, eu tô preparada pra vocês me odiar, porque realmente é um assunto bem... pau na cara, futebol clube. Mas enfim, sejam bem-vindas. Eu fiquei de te explicar o porquê daquelas fotos lá. Eu já tinha feito a outra live, mas eu não gostei do resultado. Eu vi que me perdi demais. Acho que ficou meu feminino sozinho, meu masculino saiu. E foi o feminino sozinho que fez aquela outra live lá. Então eu falei, não faz nem sentido. Começava um assunto, já me perdia. Mas enfim, estamos aqui hoje. O que acontece? Tudo que eu te falar, eu sou essa pessoa. Eu vou falar do perfil da dependente, porque com certeza não vai dar tempo de fazer a outra. Mas o perfil da dependente tu vai te identificar em algum momento. Porque nesse perfil, por trás de todos eles, dependente, da salvadora e da guerreira, existe a carente. Então eu vou deixar ela pra depois. Mas só a dependente, ela deixa a gente assim, ó. Oh, meu Deus. Em algum momento talvez tu te identifique, né? Em algum grau, mais ou menos. Mas em todos os momentos tu vai ver que a carente tá um pouquinho por trás. Só que tu só vai saber na próxima live. Mas enfim. Por que eu postei aquelas duas fotos? Um pouco eu já te expliquei na outra live. Mas então eu vou deixar essa aqui salva, porque essa aqui eu tô mais organizada. Quando a gente entra naquela montanha russa, né? De sobe e desce, hora tô bem, hora tô mal. E no meu caso era hora eu estou muito bem, hora eu estou muito mal. Tudo isso tem esse perfil da dependente por trás. Por isso que eu te mostrei aquela foto lá. Então naquele momento da minha vida, eu fui pro fundo do poço. Pro fundo do poço. O que eu quero te dizer é que quando a gente não tá bem, existe um motivo pra isso. E o nosso corpo mostra que nós não estamos bem. Então talvez tu não seja do lado daí uma especialista, né, em terapia comportamental, em análise corporal, mas tu consegue olhar para uma pessoa e saber se ela tá bem ou não. Eu não quero nem que tu se foque em terapia comportamental aqui, em análise corporal, nada disso. Não é sobre isso essa live. Eu quero que tu observe em si mesma se tu tá bem ou não. E depois tu vai no perfil e vê, faz aquele exercício da frente do espelho e comenta, ou então me manda no meu direct ali. Ele é um exercício fantástico. Mas enfim, quando a gente tá naquela situação que a gente tá vendo que o negócio tá caindo, tu não sabe nem por que tá acontecendo, às vezes tu não tem, não tá no teu consciente, tu não consegue olhar pra isso e ver que tu tá, por que tu tá daquele jeito? O que tá acontecendo? Por que eu não tô satisfeita com isso? Por outro lado, quando eu vou falar aqui, tu vai perceber que sim, existe um roteiro por trás disso tudo, tá? Então, eu vou me apresentar aqui pra vocês, né? Porque a live vai ficar gravada. E como eu preparei bem bonitinho da outra vez o que eu tinha que falar. Então, eu sou Patrícia. Eu tenho mais ou menos uns 30 anos que eu trabalho com mulheres. E essa minha profissão da área da beleza já veio lá do berço com a minha mãe querida. Então, quando eu me descobri nessa área, eu percebi que nunca foi sobre cortar cabelos. Eu gosto muito dessa frase. Porque eu comecei a perceber que as minhas clientes, nós formávamos um clubinho da Luluzinha ali. E essas mulheres, elas vinham falar das suas confissões. Nossas conversas eram maravilhosas, eram conversas deliciosas. E em alguns momentos eu sentia que aquelas mulheres que eu estava vendo ali, elas não se mostravam assim para qualquer pessoa. Então, era muita honra que eu sentia de estar ali. A gente cuida da autoestima dessas mulheres que estão ali. Ou então, já são mulheres que entenderam o motivo de ir para um salão de beleza, de estar com a sua unha feita, o seu cabelo arrumado. E aí elas vão lá para manter isso. Essa parte de se manter, eu confesso que eu fui descobrir depois. E em algum momento dessa minha vida, eu achava assim, meu Deus, por que essa mulherada inventou esse negócio de vir pro salão? Fica tirando a carninha do dedo, fica tirando o pelinho da sobrancelha.
Até que uma amiga que também era cabeleireira falou assim: eu não vejo assim, Patrícia. Eu vejo que é uma forma de a gente dar manutenção num corpo que Deus projetou de maneira tão maravilhosa pra gente. Então aí foi um pequeno despertar. Eu falei, poxa vida, é verdade. Ai, como eu tava sendo ingrata, né? Eu tava sempre cuidada, mas a minha profissão requeria isso, né? Não era aquela coisa de eu querer fazer as coisas por mim. E esse desejo e o que a gente tem que fazer por nós, só lá dentro desse processo que eu criei pra vocês. Bom, o que aconteceu então foi que na pandemia eu não pude atender, como muitos de vocês também não puderam exercer suas profissões. E a gente passa por um momento muito reflexivo. Comigo foi assim, eu passei por esse momento reflexivo e eu comecei a aceitar que eu precisava de terapia. Mas é que parecia que ninguém era bom o suficiente pra mim. Eu tô rindo porque depois no final da live tu vai entender essa minha frase aqui. Parecia que ninguém tava fazendo aquilo certo, parecia que não era aquilo que eu queria, que ninguém conseguia acessar a Patrícia, que tava tudo muito difícil e assim por diante. Bom, mas ainda assim passei por um processo terapêutico e a minha terapeuta me incentivou a continuar estudando. E a partir daí foram muitos cursos, foram muitas mentorias e foram muitos desafios até que eu chegasse nesse momento onde eu tô agora. Comecei a fazer alguns atendimentos e comecei a perceber que enquanto eu conversava até com alguns parentes meus e amigos, eles ficavam tudo de boca aberta. Meu Deus, isso deveria ser estudado nas escolas, porque a gente não tem acesso a isso. E o fato é que esse conhecimento ele ficou por muitos anos em nível acadêmico. Então teria que se fazer uma faculdade para ter acesso a essa informação. Ou então se interessar muito especificamente sobre esse assunto e entender livros que estavam falados no nosso idioma, mas assim numa linguagem que a gente já não tá mais atual. Enfim, o que acontece que a gente agora tem acesso a isso? Na verdade, não é muita gente que tem. Então ainda tem que fazer cursos, muitas vezes caros, para poder ter acesso a isso. Então eu decidi fazer essa série de lives para te identificar que perfis são esses e que tem alguma coisa, sim, muito ruim aí e que eu não sabia. O fato também é que mas acontecia que para mim poder explicar para cliente que chegava até mim todo o processo, o significado daquilo, isso ia ficar um atendimento muito longo e muito caro. Imagina quantas sessões teriam que ser feitas até que essa pessoa pudesse chegar a mim com um pouquinho de clareza. Então foi por isso que eu decidi desenvolver, eu queria elaborar alguma coisa que simplificasse esse primeiro atendimento, sabe, essa primeira fase do atendimento, em que a pessoa chegasse até mim com um pouquinho de clareza. E inspirado nisso foi que eu desenvolvi, até coloquei o meu @, que é alfabetizador emocional, que é como se eu tivesse que te ensinar o beabá de tudo o que eu já tinha estudado e tentando simplificar tudo isso. Por que eu falei assim, a primeira fase do atendimento? Porque no meu caso, por exemplo, eu tive que continuar e me aprofundar muito. Então a primeira fase, porque a gente fica mal acostumado com respostas, a gente quer respostas para todas as nossas questões. Então a gente passa a querer estudar ou então querer passar por outros processos mais profundos. Qual que é o meu caso, Patrícia? Nós não sabemos. Mas em todo caso, esse processo inicial que eu desenvolvi foi para que tu pudesse entrar em primeira mão, talvez com o primeiro contato real com o teu feminino, com esse super poder que tem aí dentro de ti. Então eu desenvolvi esse projeto, um projeto maravilhoso e fofo, que na hora certa eu vou te falar. Eu já quero que tu fique pensando aí, te dei um pouquinho de spoiler agora. Bom, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu deixei o microfone ali do jeito que tava, eu achei melhor. Bom, se vocês não reclamaram até agora, eu acho que eu tô ouvindo. Thaís, tu vai... eu quero dizer uma coisa, gente, por favor, quando vocês entrarem nesse processo, façam um segredo, façam um mistério. Cara, é massa, é muito massa, mas eu vou explicar. Então tá, já que vocês estão me ouvindo, eu vou seguir com as explicações aqui. Eu quero que a partir desse momento tu abra o teu coração para ouvir o que eu tenho para dizer. É bem pesado, é bem sério, porque é um comportamento que a gente tem muito mais comum do que a gente pensa. Mas eu tenho certeza que ninguém daqui vai ganhar de mim. Eu gabaritei tudo que eu comecei a estudar de novo. Eu falei assim, ó, meu Deus, que é isso, guria? Então eu vou falar pra ti, eu vou começar a falar pra ti aqui desse comportamento, desse perfil,
E vamos orar, gente, porque o negócio é pesadinho. Eu vou falar só do perfil da dependente, porque eu não sei se vou conseguir falar da carente hoje. Eu também não quero que a live fique muito gigante, porque essa live é uma live que tu vai voltar aqui e vai prestar atenção e de novo, tu vai querer, não é possível isso. Isso não é meu, isso não é assim que tem que ser. Então quem foi a Patrícia quando ela chegou nesse processo? Quando eu cheguei nesse processo, eu achei que eu era a dona da razão, a pessoa mais certa do universo, mãe dos corações, é isso aí. Eu tinha ido para um momento da minha vida, desde criança eu gostei de estudar, eu gostei de aprender. Eu ficava falando com as pessoas mais velhas, porque eu queria saber as informações, eu não admitia errar. Pra que eu vou errar? Aí eu comecei a estudar a Bíblia, então olha, o livro mais antigo do mundo, Deus me instruindo. Meu Deus, por que eu vou errar? Era difícil demais aceitar errar. E isso é um dos problemas do traço da dependente. Em resumo, para começar assim, se eu pudesse ter uma frase, a dependente é a eterna filha. Quando eu tô olhando para cá é para minha colinha, tá? Ela é a eterna filha. Mas vocês vão me ouvir falar aqui no perfil que a gente tem que voltar pro nosso lugar de filha. Porque às vezes eu tô querendo ser mãe da minha mãe, eu tô querendo ser mãe do meu pai, eu tô querendo ser mãe da galera toda. E a verdade é que eu vou falar pra vocês sempre, né? Ó, vou falar sempre pra vocês pra voltar pro lugar de filha. Só que a dependente, ela é a eterna filha. Como assim, Patrícia? A filha, ela tá sempre buscando um pai e uma mãe. Sempre. Às vezes ela olha pro seu próprio pai e mãe, não serve. Não foram bons o suficiente. Eu tenho que procurar outro pai e outra mãe. Não quer bancar os próprios erros, os próprios sentimentos, não quer bancar o que dá errado. Ela quer sempre alguém para cuidar dela. Tenta imaginar essa pessoa, tá? Conhece alguém assim? Eu conheço. Quando eu cheguei nesse processo estava desse jeito. Se tu tiver alguma dúvida do que eu tô falando, pode escrever aqui que eu dou uma paradinha, dou uma olhadinha, mas eu não quero ficar parando muito, porque eu quero que tu ouça depois dessa live com tudo que eu tô falando. Esse comportamento não é normal. Parece, mas não é. Bom, tá sempre procurando alguém pra cuidar dela. Vai dizer que tem trauma, vai dizer que tem isso, vai dizer que tem aquilo. Por isso que ela não pode ir pra vida. Por isso que ela não pode progredir. Por isso que ela não pode fazer o que ela quer fazer. Esse discurso não é uma razão. É mais uma recusa de essa pessoa ir pra vida adulta. Ai, não criou coragem, mas calma, Thaís. Tu vai ser conduzida, tá? Esse processo é um processo para te conduzir. É fantástico. Sou apaixonada por ele. A dependente, ela custa ser dona de si, porque ela não quer bancar os preços. Ela não quer bancar aquilo que é preciso para ir para a vida. Ela não quer dar a cara a tapa. A gente tem que, em um determinado momento, amar a dureza da vida, porque é lá que as coisas boas da vida acontecem. Como é essa parte de amar a dureza da vida? Minha professora deu dois exemplos, deu um exemplo que eu vou usar aqui. Ela disse, olha, o celular que eu tô fazendo essa live, ele não é duro, eu não preciso que ele seja duro pra mim poder manusear e aqui apresentar esse conteúdo pra vocês, ele precisa. Um outro exemplo que eu tava conversando com as minhas filhas esses dias, eu falei assim, ó, tenta imaginar que eu vou te dar 100 milhões de dólares e numa corrida de 100 metros. Eu vou te dar 3 minutos, imagina, né? Em segundos muita gente faz, mas eu vou te dar 3 minutos. Mas para ficar mais confortável, eu vou colocar um lago, uma piscina. Se tu quiser chegar lá em 3 minutos, aí tu vai ter que ir correndo, vai que tu não sabe nadar. Como é que tu vai correndo sobre as águas? Tu é Jesus Cristo? Pedro, não é? Então tu percebe que naquele momento, para que eu possa ir para um outro nível e pegar esses 10 milhões de dólares, eu preciso de um asfalto duro ali. Para eu chegar onde eu quero. Para eu pegar aquilo que eu quero para a vida. Então eu preciso pagar o preço disso. Eu vou querer saber de piscina nessa hora? Eu quero um tênis bom, eu quero uma roupa leve. Então eu tenho que bancar a dureza desse asfalto embaixo do meu pé para conseguir o que eu quero. Mas a dependente não quer bancar isso. A dependente é aquela que fala, não, mas eu nem tenho. Alguém vai pra mim e divide comigo esse valor? Ah, o pai e a mãe, vai lá então e divide aí. Se o pai e a mãe vai não dividir,
Ai, meu Deus, já tô reclamando da vida de novo. Entende? Então eu não quero bancar os preços de ir pra vida, eu não quero bancar o desconforto. De repente esses 100 metros é no sol, de repente tá chovendo, enfim. Eu não quero bancar o preço para conseguir algo. Alguém tem que fazer por mim. Eu não quero, alguém vai ter que fazer isso aí por mim. Talvez tu não perceba, mas tu também não quer pagar o preço em outros relacionamentos. Relacionamento de casal, relacionamento das amizades, relacionamento nos trabalhos, tu não quer bancar. Simplesmente não estou disposta a fazer nada. A guerreira ou a salvadora, ela também pode estar buscando pai e mãe. Por isso que esses traços, ó, eles se conversam, eles se misturam, tá? Agora imagina só esse bololô que vai dar aqui. Oi, tio Hugo, seja bem-vindo. Olha o bololô que vai daqui. A salvadora busca alguém para salvar. Ela quer salvar alguém. E aí tem alguém que quer ser salvo, que é dependente. Então imagina que é muito comum a salvadora se relacionar com o dependente. Fala para onde esses dois vão, gente. Não é para lugar nenhum, não. Não tem condição. Bom, qual é a outra fala dessa dependente? Ela é birrenta, ressentida, ela tá sempre esperando por algo milagroso acontecer, que alguém vai fazer algo milagroso vai acontecer para salvar ela daquela situação. Ela tá tão ressentida que ela tem um pesar de que as coisas não aconteçam para ela. Ai, mas ó, para todo mundo dá certo, para mim não. Meu Deus do céu, mas o que eu fiz? O que tá acontecendo? Por que isso não acontece comigo? Aí ela olha para os outros dando certo na vida, fazendo algo bom, pegando o seu tênis, indo para a corrida dos 100 metros, que tem $100.000 lá, 10 mil, né? Sei lá quanto eu falei. Ela olha para isso e fala, olha aí, ó, conseguiu de novo lá, mas por que isso não acontece comigo? Eu tô sempre me queixando, eu tô sempre reclamando de algo, nunca tá bom. Nunca tá bom o suficiente, as pessoas estão sempre me devendo. O mundo me deve. Entende isso? Nunca tive isso, nunca tive aquilo. Aí tá todo mundo devendo e o mundo tá devendo pra essa pessoa também. Então, como ela acha que o mundo deve, como acha que não pagaram, olha, presta atenção nisso, tá? Como ela acha que não pagaram ela ainda, que estão devendo pra ela, essa pessoa fica num momento de espera e ela também passa a ter problemas financeiros, porque ela também não quer pagar ninguém, pois estão devendo ela. Bem-vindo, Dalmir. Só percebe aonde que a dependente vai? Eu era ela todinha. Cara, é a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Gente, onde você... Quem viu a foto lá do antes e depois, onde tu acha que eu tava? Naquele perfil da foto do depois lá. Eu tava tudo nela aqui, ó, gabaritando a dependente, gabaritando. Gente, a dependente, ela vai com uma cobrança pra cima dos pais, pra cima de todos, mas começa nos pais. Tudo começa nos pais. Então, eu pensava assim, meu Deus, a minha mãe nem me criou, fui criada pelos meus avós. E aí pronto, olha a cobrança absurda em cima dessa mãe. Eu nem parei pra pensar no que ela passou, qual foi a dinâmica dela, que ela tava lidando o melhor que ela podia. Eu só fazia o papel de reclamar. Uma das primeiras coisas que a minha terapeuta falou pra mim, o exercício que ela me deu, e tu pode fazer isso também. Ela assim, tira hoje o dia pra não reclamar. Mas a arrogante aqui achava que não reclamava. Eu assim, imagina, eu sou muito grata, não vai acontecer nada. É só isso? Nem vai, nada a ver, pode passar outra coisa. Ela assim, não, é só isso. Tá. Daí eu fui pra minha vidinha de não reclamar. E lembra que a gente tava na pandemia? Gente, acho que deu umas 10 horas da manhã. Eu comecei a me observar, né, pra não reclamar. Aí eu falei assim, meu Deus, que insuportável, que horror. Aí me caiu a ficha assim, ó, eu sou isso a vida toda. Só um bando de reclamação.
Eu não suportava me ouvir de tanto que eu reclamava. Meu Deus do céu, que insuportável. E sabe qual que era a minha fala? Vamos ver se tu fala isso aí também. Eu dizia assim, ó, tá, mas o que eu tô falando é verdade, realmente aconteceu. Tudo isso que eu tô falando aqui aconteceu na minha vida, essa desgraceira toda. Mas tu percebe que eu repetia isso o tempo todo? Mas quem que ia ficar lamentando por mim? Aí, depois disso, ela me passou outro exercício. O que eu tinha que colocar no lugar dessa reclamação, né? Mas eu não vou falar agora. Eu só quero aqui dizer o meia-culpa. Gente, pensa na pessoa que reclamava. Demais. O mundo me devia. Eu era numa arrogância tão absurda, que nem eu falei pra vocês na outra live lá, que meus parentes tudo me devia na minha cabeça. Essa frase não vem assim, tá? Eu não fico falando que eles me devem, mas o meu subconsciente acha que me devem, que foram injustos comigo, que ninguém me entende. Eu era tão arrogante, e eu voltei há pouco tempo pro grupo da família. Nem no grupo da família eu tava. Vocês têm noção disso? Aí eu fiquei me trabalhando esses anos todos, e aí eu falei assim, meu Deus, e a minha família? Aí tinha algumas pessoas que eu interagia sempre, mas é um todo, né, gente? É um conjunto. Tem DNA deles todos aqui. E se eu não amo a todos, eu não amo nada a mim. Não faz sentido isso. É palavra jogada ao vento. Eu tô falando um monte de nada. Aquilo que eu prego, aquilo que eu acho, aquilo que eu faço, se tu não aplica, não vale nada. Então imagina que essa dependente, ela vai pro mundo com uma arrogância tão grande, cobrando tudo e todos, já que as pessoas não estão nem sabendo o que essa pessoa pensa. Ela sente, esse sentimento é válido. Essa live é pra te acolher, pra te perceber, cara, eu tenho isso, eu não tenho, tá assim, não tá, isso não é assim. Por que eu tô falando? Eu achava que isso era normal. Eu achava que todo mundo era assim. Eu achava que todas as pessoas estavam naquela queixa, que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Aconteceu de fato. Mas eu ficava só numa posição de espera. Ah, ó, vamos fazer alguma coisa por mim aí. Ó, tá todo mundo errado, só eu tava certa. Então se tu vê na tua vida, tenta fazer esse exercício agora pela manhã, amanhã pela manhã, pra te perceber o quanto que tu tá sendo grata pela vida, ou não. Ou quanto tu tá reclamando. Bom, enquanto a dependente acha que tá todo mundo devendo pra ela, como ainda ninguém me pagou, então eu vou ficar aqui esperando. Eu não vou pra vida. Eu não vou pra vida. Quantas vezes eu fui pra vida e voltei pra casa da minha avó? Eu fui pra vida e voltei pra casa da minha avó. Dava tudo errado. Porque eu tava esperando algo mágico acontecer, um milagre acontecer na minha vida. Agora, eu não estava disposta a ir em busca disso. Pode ser que tu não saiba como fazer, eu não sabia como fazer. Isso não muda o fato do papel que eu assumi, né? Daquele comportamento que eu assumi. Quando eu tomo ciência de que é esse comportamento, eu tenho que, mano, vamos arregaçar as mangas e ver o que a gente pode fazer. Eu fiquei estudando os últimos 3 anos, porque eu fiquei assim, ó. Meu Deus. O que eu fiz com a minha vida? Meu Deus. Eu fiquei tão assustada que vocês não fazem ideia. O único alívio que eu sinto hoje é que eu fui humilde. Não é uma brincadeira. Eu fui realmente humilde porque eu quis muito saber. Parece assim, ó. Não, eu fui tão humilde, mas tão humilde. Que eu orgulho da minha humildade. Não, a vida te deixa. Até que quando tu cai em si, ou tu vai mais pro fundo do poço ainda, ou então tu acorda. Aí tu aprende o que realmente ser humilde. A olhar para todas aquelas pessoas que tu tava lá esperando com arrogância e entender que quem precisa fazer ajuste é tu. Não tem ninguém esperando tu mudar. Não tem ninguém se importando com a tua vida. Não tem ninguém que tu fique aí pensando, ah não, eu não vou fazer tal coisa porque daí fulano vai fazer. Fulano não tá nem aí, minha querida. Não tá nem aí pra tua vida. Se tu não acordar, não arregaçar as mangas e for à luta por aquilo que tu quer, pela vida que tu deseja, pelo relacionamento que tu quer, pelos amigos, pela casa que tu quer, não vai cair do céu. Mas a dependente acha que vai. Ela acha que vai cair do céu, que algo milagroso realmente vai acontecer. Bom, vamos lá. Ela também acha
que nada é bom o suficiente. Que querida! Olha! Quando essa mulher recebe... Deixa eu falar pra ti o que é o receber, tá? O feminino, ele recebe. Mas qual que é a diferença desse receber? Por exemplo, tô aqui, ó. Eu recebi essa taça. Eu posso só ficar aqui, que é o que a dependente faz. Tá bom, eu recebi. Ó, eu não sou orgulhosa, eu recebi, tá vendo? Mas por que não bebe? Não, eu não achei boa o suficiente. Não era bem essa taça que eu queria. Deixa eu ver. Ah, não quero. Então, o fato de eu estar recebendo a taça na minha mão não significa que eu estou tomando dela, tomando dessa água. Então, eu fico mais no modo passivo. O que é tomar? Tomar a vida. Tomar as coisas que eu quero. Para mim tomar, não só receber, mas para mim tomar, eu preciso de uma ação. Eu preciso colocar a boca na taça, sugar essa água, tomar. Ó, eu preciso de um gesto. E a dependente, ela não tem esse gesto. Ela toma, ela fica ali, ela recebe, mas não toma. Não, porque me devem. Não, porque não é bom o suficiente. Então eu até recebo, mas eu acho que não é bom, que as coisas não são boas o suficiente. Eu ainda fico no modo de queixa, reclamando das coisas, viu? Reclamação. E aí eu fico no modo criança. Não é criança que é dependente dos pais? Então eu fico no modo criança. Eu não vou pra vida. Eu fico esperando que esses meus pais ainda venham fazer alguma coisa por mim. E se meus pais já morreram, eu fico achando que outras pessoas ao meu redor têm que fazer algo por mim. Então eu me coloco naquela posição de tô lá, um bebê chorando. Pra te entender, essa pessoa, ela realmente está sofrendo, tá? É real oficial que ela tá sentindo. No entanto, existe uma diferença entre sofrer de fato. Quando eu sofro, quando eu sinto de fato aquele desconforto, eu tenho que bancar esse desconforto. Eu vou chorar. Eu vou sentir. Vou te falar aqui qual que é a diferença entre o sentir e o que acontece na dependente, que é o drama. Então, uma mulher, quando tá lá com o seu feminino, ela vai sentir. Mas a mulher que está no drama, ela sente uma tristeza e ela vai dizer: ai, mas eu tô muito triste. Ai, meu Deus, deixa eu falar com a minha mãe. Deixa eu falar com a minha namorada. Ai, que horror, eu não consigo. Ai, deixa eu chamar minha avó. Entende? Ela não banca. Ela não sente de verdade. Ela faz drama. Quando uma mulher sente e ela diz que está triste, eu tô triste. Eu tô triste. Eu me toquei que aconteceram algumas coisas e eu tô triste. Se tá num grupo de mulheres que uma mulher demonstra o seu sentir, você se arrepia, você chora, você se move a fazer algo. Você quer abraçar ela, você quer acolher ela de alguma maneira. Você tem vontade de abraçar quem faz. Ai, meu Deus! Ai, que horror, mãe! Não, eu não sinto, gente. No fundo do meu coração, eu não sinto vontade. A gente quer mais é correr dessa pessoa. Porque ela não está dentro do seu feminino. Ela não está usando os recursos de uma pessoa que foi para a vida adulta e bancou as dores e os desconfortos de ser adulta. Ela fica no modo infantil. Ela não vem pra vida adulta. Conhece alguém assim? Fora eu. Fala pra mim aí se tu conhece alguém assim. Que tá no modo drama. Meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. A vida adulta, ela é pra pegar. A vida adulta é pra começar. A vida adulta é pra começar uma troca. Eu dou um pouco, tu dá um pouco. E quem tá no modo da dependente, ela não vai pra vida adulta. Ela quer ficar lá no modo criança, ficar se doendo de tudo e reclamando de tudo. Ela não vai pra vida. Ela acha que o mundo lhe deve e, portanto, ela não vai sair dali até que o mundo lhe pague. Agora eu quero te falar uma outra coisa que acontece. Deixa eu ver se já tá aqui. Deixa eu olhar pra minha colinha. Deus amado.
Jéssila, que linda, tia Vera. Tá, então essa pessoa que ela tá no modo dependente, ela busca na vida sempre ser servida. Ela não quer servir a ninguém. A vida adulta é sobre servir, mas ela não quer. Ela não quer ser servida. Aliás, ela quer só ser servida, ela não quer servir a vida. Lembra que ela tá no modo que ela acha que todo mundo deve ela? Ah, achei aqui. Bom, como ela acha que ninguém pagou ela, que todo mundo tá devendo, ela fica esperando. Esperando o quê? Esperando um bom trabalho, esperando o trabalho aquele tem que ter um algo a mais no trabalho, ela não pode aceitar o desconforto, o trabalho vai ser perfeito, a vida vai ser perfeita. A dependente acha que vai, povo. A dependente acha que tem tudo ser perfeito pra ela, tem que achar um grande propósito naquele trabalho dela, que aquele trabalho tem que ser muito agradável, que tem que fazer muito sentido. Não, às vezes não faz sentido, às vezes é chato, às vezes alguém te incomoda, às vezes alguém te chateia e tu tem que ir pra vida assim mesmo. Eu vou superar isso pra poder ganhar a vida que eu quero. Mas não me pagaram, eu tô aqui esperando ainda, eu acho que todo mundo me deve. Bom, essa pessoa acha que o trabalho tem que servir ela. Ela não vai servir o trabalho. Ela não vai servir quem chega ali. Às vezes essa pessoa, ela não parece tanto se lamentar, tá bom? Ela não parece uma pessoa que tá sempre reclamando. Às vezes ela, por exemplo, tá no balcão numa loja e ela não vai atender o cliente. Porque ela acha que é o cliente que tem que vir ali. Eu não tô aqui pra servir essa pessoa. Hã? Não. Né, de jeito nenhum. Não vou servir. Entende? Ela é uma ingrata com a vida. Está sendo ingrata até com a vida. Ela não quer saber. Nada é bom o suficiente. Ela só quer ser servida. Como eu falei ali antes, né? A vida adulta é uma troca. E que troca é essa? Bom, quando eu vou fazer um atendimento, eu estou servindo essa pessoa. Quando eu vou cortar um cabelo, quando eu vou ser terapeuta dessa pessoa, quando eu estou desenvolvendo um processo, eu estou servindo ela. A vida é sobre servir. Servirmos uns aos outros. A pessoa, quando vem até mim, ela também me serve. Ela me dá a chance de o meu trabalho se transformar no meu sonho, na minha casa, naquilo que eu quero. É uma troca. O meu tempo em troca do dinheiro dela e ela me dá o dinheiro dela em troca de deixá-la mais bonita, de deixá-la mais saudável e assim por diante. A vida é uma troca, mas a dependente não quer trocar. Ela acha que não, que ela tá no modo criança e só quer receber. Tem uma pergunta agora que vai doer. Nos relacionamentos, a dependente, eu vou dizer pra ti, né? Tu busca alguém pra amar ou pra usar? Porque dependente é pra usar. Usar essa pessoa para seu serviço. Ela não tá trocando, lembra? Ela não tá trocando. Oi, preta! Que linda! Minha vizinha! Então essa pessoa, quando que ela tá no modo dependente, ela não consegue fazer essa troca, ela não consegue. E a gente tá falando de relacionamentos aqui, que essa pessoa, ela mais usa, Aline, bem-vinda, ela mais usa as pessoas em todos os relacionamentos. Não é só, né, no seu par, mas ela usa as pessoas na amizade. Ela tá sempre pedindo coisas, ela tá sempre esperando que paguem pra ela. Essa do pagar, já vou entrar nessa fase aí. Mas ela tá sempre esperando que alguém faça tudo por ela. Ela é aquela amiga que tá... O lanche é a gente que paga pra ela. É aquela pessoa que, enfim, ela não está disposta a bancar os preços. Então ela fica nesse modo de funcionar aí. A dependente acha que só vai pra vida quando as coisas estiverem boas o suficiente. Ela não quer ir, ela tem que ficar esperando lá o milagre acontecer. Então quando estiver bem eu vou. Aí, uma outra fala dela também é que ela fala que tem baixa autoestima. A autoestima dela é muito baixa. Não é. Muitos têm sim um problema na autoestima, mas no caso dela, ela só não está querendo pagar o preço. Ela só não está querendo pagar o preço que a vida cobra para aquilo que ela quer. Então ela fala, eu não consigo ir porque... é tão ruim, eu acho que eu não vou fazer uma live dessa aqui, eu não vou fazer porque, eu não tenho essa facilidade que tu tem. Eu não quero fazer essa live ali porque tu fala tão bem, eu não consigo falar tão bem. Entende?
Beijo, tia Vera. Então eu fico nesse modo de reclamaçãozinha, de achando que eu não tenho nunca o suficiente, que eu nunca tô pronta. Mas o mundo também não tá facilitando pra mim, sabe? Então as pessoas estão indo lá bancar o preço de estar desconfortável aqui, de que essa live pode cair, não ser salve, eu perco conteúdo, de estar aqui me perdendo como eu me perdi na outra live, mas a pessoa não quer pagar o preço do desconforto que é estar aqui. Depois disso, quantos frutos eu posso colher por estar aqui? Mas a dependente não quer bancar isso, ela prefere ficar lá, no banquinho da reclamação. Banquinho que eu fiquei sentada há muito tempo. Senhor. Beleza, ela não quer pagar o preço. Quando ela vê alguém ser muito bom no que ela faz, essa pessoa está pagando o preço por estar ali. Está pagando o preço por ter pego tênis lá e corrido num asfalto para poder pegar os 10 milhões de dólares. Ela bancou o preço daquilo. Eu tô aqui bancando o preço de estar aqui. De que tá bem quente, que tá desconfortável, que fica nervoso, que não sabe o que fazer. Nem sempre foi assim. Às vezes eu começava uma live e encerrava ela umas 5 vezes. Eu falei, que nervoso que dá. Até que se acostuma um pouco a falar com a câmera. Mas nem sempre foi assim. O primeiro cabelo que eu cortei foi horroroso. Eu lembro que uma vez ainda o tio Lucas pediu pra me cortar o cabelo dele. E o homem tem essa partezinha aqui, né? E ele falou, ó, penteia pra frente e passa aqui, ó. Eu peguei aquela tesoura tremenda, minha mão. E a hora que eu fiz isso aqui, eu cortei toda essa bolinha aqui. Riu. Falei, deixa assim. Ai, tio Lucas, agora vai crescer. Mas aquele momento, mesmo sendo que eu tinha ali, acho que uns 15 anos, tinha que bancar aquele desconforto de cortar. Eu fiquei dando risada depois, mas eu tremi antes da primeira tesourada. A primeira live, meu Deus, foi a coisa mais horrorosa. Depois eu fazia na rua saindo do dentista. Mas a pessoa que está no modo dependente, ela não vai querer bancar esse preço. Ela quer que a vida esteja pronta para depois ela gravar uma live, para depois ela começar a fazer um curso de alguma coisa, de um cabeleireiro, como foi. Então, por mais... Oi, Zoe lindona! Por mais que eu estivesse vivendo, né, bancando os preços em algum momento, não foi sempre assim. Chega um momento que parecia que eu não queria bancar mais nada. Eu parei minha vida e acabou. Tem toda uma explicação por trás disso. Não fiquem condenando as pessoas que vocês fiquem olhando, né, por aí agora, depois que sabem, fulana é dependente, fulana... Não. Essa live, bem lá no comecinho, eu falei pra te abrir teu coração e avaliar se tu tem essas características. Uma ou outra ou todas. Eu gabaritei. Tudo que eu tô falando aqui eu fiz, tá? Tudo eu fiz. Eu fui muito ingrata. Muito ingrata. Beleza. Se tu encontrou aí dentro de ti uma partezinha dessa da dependente, pergunte-se por que essa parte, que parte é essa que tá aí, que tá controlando a tua vida? Porque enquanto... Aí, ó, Thaís. Temos, Thaís. Nós temos... Por que tu acha... Eu comecei aqui falando que essa live foi difícil pra acontecer. Gente, já era pra gente estar lá dentro do curso. Vamos chamar de curso por enquanto, mas é um processo, tá? Já era pra estar todo mundo lá dentro, estudando, lindos, maravilhosos, sentindo aquelas coisas gostosas que eu separei. Eu não consegui vir fazer. As minhas costas ardeu de dor. Olha, deu um monte de coisa errada aqui. Por quê? Porque é pesado ouvir uma coisa dessa. Então esse não é o modo certo. Mas, Patrícia, as pessoas estão fazendo isso assim, assim, assado. Mas, Patrícia, tá reclamando. Percebe? Não é fácil, tá? Ouvir uma coisa assim. E muito do que eu preparei aqui pra falar, eu quis preparar de um jeito que fosse gentil contigo. Porque eu sei que esse teu modo de funcionar enquanto tá me ouvindo aqui e tá lá fazendo, né, o checklist do que eu falei, vai doer em algum momento. E tudo que eu falo, ele fica ressoando, ele fica repetindo no nosso coração. Porque é o que eu chamo de verdades absolutas, talvez você já tenha visto no meu perfil. O que é verdade absoluta? É aquilo que a gente não contesta. E eu fiquei um pouco perdida quando a minha terapeuta começou a me falar essas coisas, que eu fiquei assim, ó, gente do céu, o que eu faço agora pra mudar? Me diz como eu quero sair disso? O que eu faço pra não ser essa pessoa? Ai, que feio! Eu dizia assim, falei, ai, que feio, meu Deus do céu! Oxe, como eu tinha que olhar pra tudo isso. Que feio que eu pensei. Mas eu vou te dizer como tu vai sair disso.
segura um pouco aí. Uma outra coisa que a dependente ela não quer bancar é o medo. Todo mundo tem medo. Tu tá me ouvindo aí, tu tem medo. Então, se tu tá do lado daí e tu sente medo de algumas coisas na vida, medo de eu abrir essa câmera e gravar essa live, medo de pegar o primeiro dia no primeiro dia do teu trabalho, medo de... Enfim, nós temos medo o tempo todo, uma insegurança, um medo gostoso que eu tô falando. Esse medo não vai me impedir de fazer as coisas. O máximo que vai acontecer é eu tomar um Dorflex depois, mas ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui comigo, é meu medo, deixa ele aqui. Gosta desse frio na barriga. Quanto tempo tu não faz algo novo pra sentir o frio na barriga? Mas a dependente, ela não quer bancar nenhum desconforto, que dirá o medo. Ela não quer bancar desconforto nenhum do que ela sente. Ela não quer cuidar mais de si mesma. Ela não quer entrar em contato com as pessoas, porque tudo gera desconforto. E ela não quer, todo mundo deve essa pessoa. O mundo, as pessoas, todos devem essa pessoa. E ela não quer bancar os desconfortos e os preços. Mais uma pergunta. Será que de fato tu tem um problema de autoestima, né, pra estar reclamando tanto? Será que tu realmente tem um problema com a pessoa que tu se queixa, com a vida que tu tá falando que se quer? Ou tu só não quer bancar o preço que todo mundo banca quando tem que fazer algo? Tem pessoas que estão lá se esforçando e desenvolvendo a sua autoestima. Estão lá procurando um trabalho, estão lá, enfim, se empenhando no seu relacionamento, olhando pro par dela e querendo se resolver o que está acontecendo ali. Mas a dependente não. Esse cara, o par dela, inclusive deve ela. Meu Deus do céu, que cara irresponsável, mas ele não faz o que eu quero. Mas ele não fez assim. Não, mas não é desse jeito que eu quero. Minha querida, como que tu acha que estão as pessoas ao teu redor com um comportamento desse? Como tu acha que elas estão? Tu acha que elas estão felizes? Tu acha que em algum momento elas já não devem estar lá? Tenha certeza que as pessoas ao teu redor te amam demais. Profundamente. Muito. Muito. Elas sim estão esperando esse teu modo de funcionar mudar. Eu acredito, tá? Eu quero acreditar e eu acredito que tu não faz isso de propósito. Eu sou nojenta de propósito. Não. Existe algo lá dentro que nos move, tá? Só que esse assunto é um assunto daqueles que eu falo pra ti que é muito mais profundo, que eu teria que fazer um atendimento pra saber o teu caso. Então, eu costumo dizer pras pessoas assim, ó, por favor, respeitem com carinho a vida de vocês. Vocês merecem um atendimento individual, vocês merecem algo que realmente conduza vocês. Não é uma live, não é um post no Instagram, um vídeo no YouTube que vai, sabe, uma publicação no TikTok que vai olhar o que tu vai resolver. São conteúdos que todo profissional pulveriza para que tu se desperte. Entenda que tem algo errado aí. Tudo isso que eu tô te falando aqui não é normal. Não tá certo. E não tá certo não é do modo isso é certo ou errado. Não tá certo pra ti, tá? Pra ti, não tá certo. Tu poderia estar vivendo uma vida mais leve. Está no momento de desfrutar da vida, minha querida. E o que é desfrutar da vida? Eu não sabia. Eu achei que a vida era aquela desgraceira total. Que eu tentava e me esforçava. Gente, era um curso atrás do outro. Tu faz um curso atrás do outro. Tu sempre acha que é mais um e-book, mais uma aula, mais um isso, mais um aquilo. Esse terapeuta não funciona, aquele lá não presta, aquele não... Tu tá nessa... nessa... Ai, que agonia. Nada preenche, não tem espaço. Aqui, a gente fechou, a gente lacrou. Fechou, lacrou esse espaço. Não tem espaço aqui pra sentir, não. Eu tranquei, então eu não sinto mais nada. Quando eu falo de sentir, tem espaço. Minha professora usa um termo que eu gosto, que é: a gente não tem lastro emocional, não tem espaço no nosso peito para sentir
A gente não quer sentir nada. Não quer sentir dor, não quer sentir medo, não quer sentir nenhum desconforto que a vida de imperfeitos como nós tem. É cheio de coisa imperfeita. Olha só, mais uma característica agora que essa pessoa tem, além de ser a pessoa que estuda o mundo inteiro. Que quer comer os livros tudo, é sempre mais um livro, é sempre mais um curso, é sempre mais uma mentoria. Essa pessoa está sempre em busca de um monte de coisa. Eu achava que eu não ia errar. Que eu não ia errar na vida, porque imagina, eu estudava a Bíblia, eu prestava atenção nas pessoas mais velhas. Como que eu ia errar? Eles já erraram, me disseram como não fazer. Meu Deus, percebe a arrogância. Eu era uma criança. Tu percebe a arrogância? Ai, tia Eliette, ó. Percebe a arrogância que essa pessoa vivia. Uma criança arrogante foi pra vida arrogante, levou um tombo atrás do outro. Eu, todinha. Como essa pessoa da dependente, como essa dependente, ela não aceita o erro. Ela tá sempre em busca de saber algo novo. Quero saber mais um curso, quero fazer mais uma coisa. Porque ela não quer sentir, ela não quer errar. Ela não quer bancar o desconforto daquela novidade ali, ela não quer. Então ela vai se ressentir. Se ela acha que o mundo lhe deve, ela também não paga conta nenhuma. Dói ela pagar a sua conta. Então ela não quer pagar suas contas, ela não gosta de pagar conta, ela vive entrando em dívida, ela não cuida bem da vida financeira dela, ela tem raiva de bancar tudo. Como é que ela vai bancar as contas? Ela tá achando que o mundo inteiro deve, né? Até a compra do supermercado, ela usa o cartão e ela entra em dívida, o nome fica sujo. Tudo isso eu passei. Tudo isso eu passei. Agora que tô começando a ter força pra fazer as coisas de novo. Imagina. Mas era um sobe e desce, era uma... Meu, olha quanta treta que eu me enfiei. Pesada, hein? Então, se a dependente acha que o mundo lhe deve, ela não paga. Ela não paga o desconforto do seu sentimento, ela não paga suas contas, ela não paga o desconforto do seu medo, ela não banca o que um relacionamento precisa. O que é que um relacionamento precisa? Vai dar errado. Precisa que eu esteja em movimento o tempo todo. Não é receber as coisas, é tomar. Viu a diferença, né? Tá. Essa pessoa, essa dependente, ela, como ela tá esperando as coisas acontecerem, a gente olha bem pro momento em que ela era uma criança, como filha. Eu falei que ela era eterna filha, né? Porque essa pessoa, ela ainda está julgando seus pais. Ela ainda está lá esperando algo dos seus pais. O que esses pais ainda te devem? O que tu acha que teus pais te devem? A dependente acha que deve. Pra caramba. Então ela não sai do modo criança. Se uma pessoa não sai do modo criança, me diz como tu acha que é o relacionamento do par dessa pessoa. Péssimo. Ela é birrenta. Ela é mimada. Boa noite, lindinho, titio. Então essa mulher, ela vai pra... Essa pessoa, né? Esse perfil que eu tô falando, tanto faz homem e mulher, mas como o meu atendimento é de mulher, eu vou falar sempre no feminino aqui, tá? Então essa pessoa, ela vai pra vida com um discurso... Peraí. Acho que eu já falei essa parte, né? Ah, tá. Essa pessoa, ela tá no modo infantil, então como que uma criança se relaciona? Dalmir, boa noite. Como a criança se relaciona? Ela não se relaciona, ela vai pro modo birrenta, ela vai pro modo que tá fazendo draminha, ela vai pro modo que só quer que faça as coisas do jeitinho dela. É uma criança. Pensa de novo nas pessoas que estão ao redor da gente, que cara, que aguentou tudo isso, né? E outra, a dependente acha que ela tá coberta de razão. Ela tá coberta de razão, tá todo mundo errado, é só ela que tá certa. Coisa mais linda. Os seus relacionamentos não se desenvolvem. Então ela passa a apurrinhar essas pessoas que estão ali ao redor, né? Ela terroriza a gente, ela toca o terror na terra, essa mulher. Essa pessoa, né? Ela tá tocando terror na terra, por quê? Ela recebeu muito, não sabe ser grata e ainda acha que tem que receber mais e mais e mais.
Os relacionamentos dela são infantis, porque se ela é dependente, está no modo criança, ela vai agir como tal. As pessoas ao redor vão olhar para essa pessoa como alguém que eles têm que engolir. É difícil, né? Quando vê que desagradável que é, porque a gente tá ali reclamando o tempo todo e as pessoas estão tentando até animar a gente. Não, mas não vê desse jeito, não. Olha, porque isso é bom, porque aquilo é bom, e a gente tem uma reclamação para cada solução. É um problema para cada solução. Ninguém ganha dela. Agora eu quero conversar contigo sobre uma coisa. Beijão, Zoe. Agora eu quero conversar contigo sobre uma coisa bem delicada. Presta atenção agora, é bem delicado de verdade. Se tu achou que o que eu falei até agora foi delicado, não foi. Thaís, lindona, ó, minha prima querida. A dependente, quando ela tá uma outra característica dela, ela usa ela usa esse discurso de vítima dela como uma arma contra os outros. E ela pode manipular as pessoas ao redor para fazer o que ela quer. Não é isso que uma criança faz. Quando ela tá lá fazendo a birra dela, ela faz. Como ela está ali se recusando a tomar o que ela recebeu, ela vai com uma cobrança absurda para cima das pessoas. Tenta imaginar essa mulher no primeiro encontro. Eu sou a favor de que o feminino não pague a conta, né? Primeiro encontro ali. Mas ela vai para esse encontro com uma cobrança em cima desse cara de que ele tem que fazer aquilo. Então, o teu modo de funcionar, ele não fica recebendo. Se eu tô aqui, eu não tô recebendo. Eu tô com uma expectativa, eu tô esperando. Agora, se eu tô aqui, eu tô recebendo. Oi, tudo bem? Delícia. Recebi. Tomei. Eu aproveitei, eu suguei. Eu agi na vida. Agora, quando essa mulher está com essa expectativa, ela vai nesse modo assim, esperando que os outros lhe façam alguma coisa. Não foi convidada para determinado lugar. Tá vendo? Olha aí, ó. Nunca me chamam pra nada. Aí te chamam. Mas não pagou. Tá vendo? Não paga? Não tá sabendo a situação que eu tô? Ai, meu Deus, caiu uma plantinha. Não tá sabendo a situação que eu tô? Então ela volta lá, na mesma reclamação de sempre. No modo de estar com uma expectativa de cobrança em cima das pessoas. Ela parece que ela tá esperando, mas não é a espera do feminino, tá? É a espera da cobrança, da expectativa. E essa é a parte agora que eu quero falar contigo, que é bem séria. Bem séria. A gente tá falando desse comportamento, mas e qual é a raiz desse comportamento? Consegue imaginar? Qual é a raiz desse comportamento? Onde que eu, dependente, fui buscar isso? De maneira muito leve, tem toda uma explicação a respeito disso, mas de maneira muito leve agora, essa pessoa vai pra vida até com um pouco de vingança e fracassa de propósito. Sabe pra quê? Pra poder olhar para alguém do seu sistema familiar e dizer: viu? Eu tentei, mas como tu não foi um bom pai ou uma boa mãe, eu fracassei. A culpa não é minha, a culpa é tua. Eu fiquei toda problemática por conta do jeito que tu me criou? Sim. Vocês não me amaram o suficiente? Não me amou do jeito que eu queria, do jeito que tinha que ser. Daí, eu vou pra vida no modo vingança pra fracassar e poder jogar isso na cara de alguém do meu sistema familiar, normalmente pai e mãe. Vocês veem que essa pessoa usou a vida dela. Mano, a gente tem as mesmas 24 horas. E essa pessoa usou a vida dela pra se vingar. Olha o nível que isso pode chegar. Não é só uma expectativazinha, não é só uma birrinha, né? Agora eu vou e volto, e vou e volto. Vocês que me aguentem. Quantas vezes eu fiz isso?
De onde eu tô hoje, eu te digo que não era um comportamento consciente. Era inconsciente, mas quando eu comecei a ler isso aqui, quando eu entrei em contato com esse material a primeira vez, eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Vocês não acham que esse conhecimento, ele devia estar mais acessível? A gente não deveria ser ensinado na escola sobre educação emocional? Quantos problemas seriam evitados se a pessoa que está buscando respostas tivesse uma resposta como essa? O teu comportamento não vai te levar ao sucesso. Mais do que te informar sobre isso, te dizer como que tu volta para a tua vida. Meu Deus, o que é isso? Enfim, a carência que eu falo aqui não é esse tipo de carência. Eu tô falando da dependente e não é esse tipo de carência aí. Mas enfim, o que eu quero te dizer é que nesse momento a gente deveria ter um pouco mais de clareza. Eu gostaria de ter tido mais informação nesse sentido, mas não foi culpa de ninguém. Eu poderia ter aceitado as psicólogas que eu entrei em contato, eu poderia ter aceitado muita coisa, mas a gente se fecha, a vida vai batendo, a vida vai mostrando que tu tá errado naquele caminho, e por arrogância e por falta de conhecimento, eu vou te dizer, eu vou te dar essa chance ainda. Por falta de conhecimento, a gente vai pra vida. Parece que todo mundo fala ao redor. Enquanto eu estudava a Bíblia, hoje, voltando para esse conteúdo aqui, eu vejo, a Bíblia fala sobre isso. Mas é como se existisse um chip implantado e a gente vai fazer aquilo. Para onde eu tenho que olhar então? Se mesmo com toda a informação, eu ainda não consigo ver e enxergar isso. Para onde eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para mim primeiro para mim. Com muito carinho, muita gentileza, muito respeito pelas minhas histórias. Tá? E também depois, lá pro meu sistema familiar, de onde eu vim. O portal da vida na Terra partiu deles. Depois que eu vi essa matéria, que eu vi como eu estava sendo arrogante, especialmente diante do meu sistema familiar, eu tive que dar uma volta rapidamente, porque daí, só assim tu mostra se tu tá realmente sendo humilde com relação a isso que tu descobriu. Bom, isso é tão forte que requer requer da nossa parte uma postura muito respeitosa. E muitas vezes eu não quis começar a atender como terapeuta. A minha terapeuta falava, meu Deus do céu, olha as coisas que tu já teve, olha as coisas que tu tá falando, tu já tem conhecimento maravilhoso, Patrícia. E eu não achava que eu tinha suficiente, não achava que eu estava pronta para ir para a vida ainda. Então agora, colocando tudo isso aqui, por isso que eu fiz esse modo, por isso que eu desenvolvi essa... Oi, Isa! Por isso que eu desenvolvi esse processo. Esse processo nada mais é do que um processo para te conduzir para o primeiro lugar mais importante que tu tem que ir agora, que é para dentro de si. Sentir. O nome desse processo é Sinta. Eu preciso que tu sinta, que tu abra espaço aqui dentro de ti para sentir a vida como ela é de verdade. Então, nesse processo, sinta, eu quero que tu se permita sentir a vida dentro de ti. Vou te conduzir de uma maneira muito gentil por todo esse processo, para que tu possa realmente, a princípio, saber o que, abrir esse espaço lá dentro de ti, sentir esse ar entrando, ter espaços para poder viver. Depois, no segundo processo, a gente vai aprofundar um pouco mais. Nesse primeiro processo, eu vou explicar depois numa live certinha, mas o nome é Sinta. Vai passar comigo 21 dias. Eu costumo falar que esse processo é 1 ano de terapia em 21 dias. Tu sai dali com um poder e até, por que não dizer, com a tua força calibrada.
Pra mim vai ser um prazer, eu vou falar contigo sobre isso depois. Mas nesse momento, eu gostaria que tu ficasse com o teu coração guardadinho agora. A gente já abriu ele, né? Quero que tu fique com o teu coração assim, guardadinho. E guarda essas informações no teu coração. Ora a Deus, conversa com Ele sobre isso. Quando eu comecei esse processo aqui, eu falei hoje, né, no vídeo do perfil, que eu olhei, que quando eu terminei, eu falei assim, meu Deus, me abençoa trazendo as pessoas que precisam desse conteúdo, como eu precisei, e não encontrei. Então, nesse processo, eu fui fazendo muitas pesquisas, tá? Foram muitos cursos e mentorias, porque eu tava ainda no modo que eu quero uma resposta, né? Uma resposta rápida pra isso, eu não queria sentir de fato a vida. Então, eu incluí nesses 21 dias uma mescla de tudo isso que eu já estudei. Pra que eu fiz isso? Eu quero que tu saia desse modo da dependente, que é exigir do mundo e das pessoas. Parar de falar que tá sempre faltando algo pra ti, pra vida. Se vitimizar. Ser cruel. Manipuladora. Quero que tu saia desse modo de fazer chantagem emocional. Porque isso não vai te levar pra vida que tu quer. Tu tá perdendo de ter uma vida incrível por estar nesse modo de funcionar. Mas tudo bem. Até agora, talvez tu nem soubesse que isso era tão ruim. Ou talvez tu nem soubesse que tu tinha um pouquinho, pinceladas desse modo de funcionar. Tudo que eu falei aqui eu tinha. Requer bastante humildade da minha parte admitir isso aqui. E por que eu quero que tu fique tranquila? Porque quem passou por uma situação consegue te dizer como sair dela. Eu consegui. Tô livre? Não, a vida é sobre isso, né? Sobre termos medos e sobre errarmos. Então, às vezes, eu ainda me pego... mas agora eu já tenho conhecimento. Não está mais no meu subconsciente. Eu já trouxe pra cá, tá bem na minha frente. Então, esse é o convite para que tu fique comigo esse tempo. Tu vai te surpreender com essa mulher maravilhosa que tem aí dentro de ti. Tu vai se surpreender. Às vezes eu fico editando os vídeos e eu fico me olhando assim, sabe? Eu tô apaixonada por mim. Eu tô apaixonada por mim. Eu achei que eu nunca na vida fosse sentir uma coisa dessa. Eu não sabia nem o que era isso. Mas esse é um convite pra te vir pra cá. Fica no meu perfil que eu vou começar a passar outras instruções. Vou falar um pouquinho da carente que habita em nós. E essa é uma carente emocional. Tá? Ela vai pra vida com essa carência, né? Com toda essa carência. Em algum momento tu vai se ver muito na carente também, tá? Então eu vou encerrar essa live aqui com muita gratidão no meu coração. Foi uma honra ter todos vocês aqui. Assistam depois, eu vou colocar ela no YouTube. Eu preciso de bastante seguidores no YouTube pra gente poder monetizar esses vídeos e pra gente poder ter uma troca muito boa. Tu vai lá e se inscreve e eu, em troca, faço pra ti um conteúdo que pode te ajudar a te dar um pouco de clareza do lado daí. Ó, um beijão e até a próxima.